O PS é o seguinte, o governo está estudando um limite de faturamento para algumas empresas e diminuir aí o número de quinais. Vocês vão ver que a gente vai falar desse quinai aí durante a entrevista que fizemos com o deputado, que é o criador, ele é o autor do PS. Algumas coisas evoluíram da sexta-feira, quando a gente gravou, até agora, mas a ideia central está bem colocada aí nessa entrevista. Vale a pena assistir. E só lembrando que o governo está estudando aí apresentar um PL, limitando um pouco, a gente inclusive toca nesse assunto com o deputado Flávio Carreiras, né? Então, deixa eu puxar logo, né? Então, assim, sem mais delongas, entrevista com o deputado Felipe Carreiras, que ele é autor do PL sobre o PES. Felipe Carreiras, que ele é o autor do projeto de lei sobre o PES, né? Que é o programa de refinanciamento de dívidas do setor de eventos. Matheus, solta, por gentileza, o parlamentar. O resumo do meio do dia para você ficar por dentro de tudo o que acontece no país. Como eu falei agora há pouco no programa, eu estou aqui com o deputado Felipe Carreiras, que ele é autor do projeto de lei sobre o PES, né, sobre o programa relacionado ao setor de eventos, que o governo federal finalmente abriu uma brecha para tentar resolver de vez essa questão. Deputado, muito obrigado pela atenção. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Eu que agradeço, Wilson, eu agradeço aí, Rodrigo. É um prazer estar participando do programa com vocês e a todos os ouvintes também e quem está nos assistindo. Deputado, dá para a gente falar, em definitivo, que houve um acordo já com o governo federal para você resolver essa questão do setor de eventos? Porque o Haddad, num primeiro momento, tentou tirar o benefício fiscal, mas sofreu resistência, e pelo menos o sentimento que nós temos é que o Haddad resolveu apoiar um projeto de lei para que o governo fosse derrotado na Câmara. Já tem, de fato, uma sinalização de acordo? Como é que estão as conversas nesse sentido, nesse momento? A reunião da última terça-feira, onde eu participei com o presidente Arthur Lira e líderes da Câmara, juntamente com o ministro Haddad e sua equipe técnica, foi nesse sentido. Ele apresentou números, os parlamentares colocaram suas justificativas para a manutenção do programa, o ministro cedeu, ele queria que realmente fosse votado na medida provisória, mas ele viu que tinha a chance do governo ser derrotado e viu que o melhor caminho é um diálogo, é abrir o diálogo com o Congresso Nacional. Afinal de contas, o PS nasceu no Congresso Nacional, já foi apreciado entre votação de urgência e de mérito, desde o projeto AMP 1147, em 7 oportunidades o Congresso Nacional disse sim ao PS. Infelizmente, o ministro Haddad tem agido inversamente proporcional quando a gente fala na questão política, quando a gente trata do arcabouço fiscal, da reforma tributária, do voto de qualidade no CAF, em relação ao PES. Então, isso eu acho que está machucando duplamente o governo, internamente e externamente, politicamente. Internamente, porque falta claramente uma integração dentro do governo, eu mesmo sendo um deputado da base, mas não deixa de eu ter a oportunidade de também fazer críticas construtivas. Uma decisão como essa de acabar com o PES, sem conversar com o Ministério do Turismo, com a Embratur, com o Ministério da Cultura e com o Ministério do Esporte, isso fragiliza muito o governo para dentro. E para fora são setores que têm uma capilaridade gigantesca. Eu tenho dito que eu acho que a gente tem como ter saídas, ter filtros, ter critérios para o programa dar continuidade, cumprir com o seu papel e que não machuque tanto politicamente como o governo está saindo machucado. Agora, deputado, dá para a gente falar hoje, o setor de eventos, ele gera quantos empregos? Qual seria o impacto direto do fim do PES hoje, se fosse hoje em março de 2024? Olha, os dados do IBGE, do Ministério da Previdência e do Emprego, sinalizam que no pós-pandemia, os setores que mais geraram emprego no Brasil foram os setores de turismo e os setores de eventos. São impactados 52 segmentos na economia, desses setores que têm uma capilaridade gigantesca. Então, a gente teme, caso o PES venha a findar,
com a insegurança jurídica, afinal de contas, todas as empresas estão na sua programação, no seu planejamento, o incentivo do PES. É bom também a gente destacar que poucas pessoas têm falado sobre isso, o Wilson, o Rodrigo, quem está nos assistindo, que o PES ele não é apenas um programa de desoneração fiscal, de incentivo fiscal. O PES, quando foi lançado, ele tinha 3 vertentes. Uma, a renegociação de dívidas, que possibilitou a maior transação tributária da história do Brasil, com 20 bilhões de reais sendo renegociado dívidas com o setor, onde o governo federal, a União, está arrecadando 20 bilhões de reais, e também crédito para as empresas, onde mais de 40 mil empresas contraíram empréstimos através do Pronamp. Ou seja, o que o governo topou através de uma proposta do Congresso Nacional? Renegocie as dívidas enquanto vocês estão parados, proibidos de trabalhar. Tome crédito para quando vocês voltarem a funcionar, a gente vai te dar um incentivo para vocês pagarem esse crédito. Foi assim que o PES nasceu, é assim que o PES está funcionando, e é assim que a gente está dando como resposta a geração de emprego e de renda nesses setores que têm tanta capilaridade. Importante também que se frise muito, que ninguém também fala sobre isso. É a única vez na história desse país que os setores de turismo e de entretenimento têm algum tipo de incentivo do governo federal, quando nunca houve. O Brasil dá por ano mais de 500 bilhões de reais de incentivo fiscal. Esses setores não estão tendo nem 2% do que o Brasil já dá para o setor automotivo, para o polo de tecnologia, para a indústria farmacêutica, e parece que tem um preciosismo, uma radicalização e uma fixação com esse setor. Eu acho que está errado, e a gente tem que abrir o olho, falar com transparência e dar a mão para um setor que tem cumprido com a sua completude no que diz respeito da lógica do incentivo do benefício fiscal. Rodrigo Oliveira. Deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O governo argumenta que lá em 2019, a receita, o faturamento dessas empresas era de volta dos 140, 145 bilhões. Em 2020 ou 2021 chega a 100, que é o pior momento do setor como um todo, e que agora em 2023 já ultrapassou, chegou a 200 bilhões de reais de faturamento, e que por isso o setor não precisa mais desses benefícios. O senhor é autor do PES lá no começo, né? O primeiro, se não me falha a memória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que o senhor vê essa crítica, que são 2 críticas. Essa de que o setor já se recuperou e não precisaria mais desse auxílio. O senhor até já tangenciou isso quando falou, olha, o acordo que a gente tinha com o setor era tomem dívida porque a gente vai ajudar vocês a pagar lá na frente com algum benefício fiscal. E a segunda é de que esse recurso, ou esse programa, é utilizado para... tem gente fraudando o programa, e por isso ele deveria ser acabado, é o que o Haddad, de vez em quando, tenta dizer. Não são argumentos frágeis, são argumentos extremamente frágeis. Porque, veja só, você passar 2 anos proibido de trabalhar, em 2 anos você consegue recuperar 2 anos parado? É óbvio que não. É óbvio que não. Agora, veja só, o governo federal enviou, através da sua PLOA, do projeto de lei orçamentária anual, uma previsão de 4,4 bilhões para o PES. Inicialmente, o ministro Haddad disse que o governo federal, que o Ministério da Economia, através da Receita Federal, tinha concedido de benefício 17 bilhões. Vocês ouviram isso? Semana passada caiu para 13. Como é que é feita essa conta? A gente precisa, eu pedi ao ministro esses números, a gente está esperando, eu fiz um pedido de informação oficial, inclusive, para entender os quinais. É interessante também fazer uma conta, por favor, Rodrigo, Wilson, quem está nos assistindo. O ano de 2022, quando o PES nasceu, precisamente no dia 18 de março de 2022, quando no dia 17 houve a derrubada de veto presidencial por parlamentares do meu conjunto político de centro-esquerda do PSB, pelo PCdoB
pelo PSOL, pela Rede, pelo PT, por partidos de centro, por partidos de direita. O Congresso Nacional derrubou o veto de Bolsonaro e começou a vigorar. Nós não tomamos conhecimento, enquanto parlamento, e o setor produtivo também, que compõe o trade turístico de eventos e turismo, que o governo, na sua regulamentação, possibilitou para 88 quinais o PES. Fomos surpreendidos no final do ano, quando o próprio governo Bolsonaro mandou a medida provisória número 1147 para restringir os quinais. Essa medida provisória foi votada já no governo Lula, sob relatoria do deputado José Guimarães, e foi reduzido a várias mãos para 44 quinais. Então, vamos lá. Foi reduzido de 88 para 44. O Ministério da Fazenda divulgou esta semana para a imprensa números que o PES consumiu em 2022, de março a dezembro, 10 bilhões de reais, e que em 2023 consumiu 13 bilhões. Ora, com 44 quinais a menos, fica difícil a compreensão desses números. Eu não estou dizendo que a Receita Federal, que o Ministério da Fazenda está errado, mas nós estranhamos esse número, porque nós temos um estudo da consultoria Tendências que diz que o potencial de consumo do PES é no máximo de 6 bilhões e meio. E o próprio número que o governo enviou para o Congresso Nacional foi de 4,4 bi. E o número anunciado pelo ministro foi de 17 e caiu para 13 do nada. Então, para vocês, eu imagino que fica difícil compreender, e para nós também. Posso, rapidinho, deputado, só para esclarecer aqui, o pessoal que está ouvindo a gente, que KNAI é o... Rodrigo, é porque é o seguinte, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Isso, é um númerozinho para dizer quais são as atividades que podem ser incluídas no PES. É a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Malucamente, e não foi culpa do parlamento nem do setor turístico de eventos, tinha empresa que estava no PES em 2022 de merenda escolar. Tinha empresa de locadora, tinha empresa de segurança patrimonial e prestadora de serviço, em vinícolas, tendo benefício do PES. O PES não nasceu com essa finalidade. Se o governo quis dar, não é culpa nossa, tá? Foi corrigido. Essas empresas que tinham um potencial maior de faturamento saíram do PES em maio do ano passado. Como é que, se em 2022, com 88 quinais consumiu 10 bilhões, como é que, reduzindo para 44 em 2023, foi para 13? Vocês estão me entendendo? Quem está nos assistindo também, eu acho que fica difícil fazer essa conta. É esse encontro de contas que o parlamento está querendo fazer com o Ministério da Fazenda, que, infelizmente, não está tendo o diálogo, que eu repito, estão agindo esse ano inversamente proporcional em relação ao ano passado. A outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o Haddad falou que deve mudar, a ideia é colocar um limite de faturamento para ver que tipo de empresa fica ou não fica no PES, para tentar economizar, reduzir esses 13 bilhões que já foram... aliás, os números do governo sempre são descasados com a realidade, ou eles mudam numa frequência muito estranha, muito difícil para a gente que acompanha conseguir dizer para onde está. Mas o que a Fazenda, a equipe econômica, parece que vai fazer agora é apresentar um PL, então, com urgência, né, já com pedido de urgência, e que aí, nesse caso, você esperaria, então, passar a avaliação bimestral do orçamento para depois apresentar isso, para poder contar com esse gasto, com essa economia de gasto fiscal para a avaliação bimestral do orçamento agora, desse primeiro bimestre. Eu queria saber do senhor o seguinte: isso faz sentido para vocês, dado toda essa discussão de que não haveria, por exemplo, uma revisão do PES, foi deixada a desoneração da folha até o último momento, até a Câmara finalmente aprovar, para depois vir com essa MP que tem PES, desoneração, etc. e tal. É crível hoje esperar que o governo cumpra essa parte do acordo? Não, a gente vai esperar um pouquinho, mas vamos manter a MP andando, porque tem um pedaço da MP que a gente precisa que valha, que é o limite para crédito tributário. Eu estou botando tudo no mesmo saco, porque, no fim das contas, foi o que aconteceu quando saiu a MP.
eu sou daquele o seguinte, acordo tem que ser cumprido. Não precisa fazer muita lambança, invenção. Sentou, acordou, cumpra. O que foi acordado com o ministro Haddad, sua equipe que participou da reunião com o presidente Arthur Lira, que é fácil trabalhar com Arthur, porque Arthur é previsível e é de honrar com um acordo, assim como todos os líderes. O governo, a meu ver, o ministro da Fazenda já largou, depois da reunião, errado, porque já vazou na imprensa uma proposta sem ter conversado com ninguém do parlamento. Eu tentei uma agenda semana passada após a reunião, infelizmente não conseguimos, nenhum parlamentar conseguiu, a gente está aberto para dialogar. O que está acordado é o projeto ser feito a várias mãos. O PS nasceu do Congresso Nacional. A gente não vai aceitar, é discriminação em relação aos setores que nós representamos. Eu não sou só autor do projeto de lei do PS, mas também presido a Frente Parlamentar do Turismo e do Entretenimento. Eu fui secretário de Turismo do Recife, secretário de Turismo do Estado de Pernambuco e presidi o Fórum Nacional de Secretário de Turismo. Então, a gente tem relação com esse setor. Então, a gente, dentro do acordo, espera que o novo formato do PS seja votado até o final de março. A semana que vem, estamos esperando o governo enviar um projeto. É interessante que, antes que seja enviado, converse com o Congresso Nacional para ter um mínimo de sintonia, para, a partir do momento que chegue no Congresso Nacional, possa ter os ajustes necessários e que o projeto realmente venha cumprir com a essência para o que foi criado. E, repito, você falou dos 17 setores, que eu estou dizendo que eu sou a favor, mas de 5 em 5 anos vem sendo renovado. O setor automotivo, o setor do agronegócio, da agroindústria, de medicamentos, da farmácia, que lucra bilhões, de 5 em 5 anos renovam seus incentivos fiscais, já há 10, a 20, a 30 anos. O PS tem data para começar e para terminar. Isso está pactuado com o setor, está pactuado comigo, está pactuado com o parlamento, está pactuado com os líderes partidários. Então, discriminar o PS, o turismo, a cultura, o entretenimento, machuca politicamente o governo e economicamente, eu repito, milhões de vezes. São os setores que mais estão gerando emprego no país, dados do IBGE e do Ministério da Previdência e do Trabalho. Qualquer pessoa que está nos assistindo pode dar um Google que vai ratificar o que eu estou dizendo. Deputado, só para encerrar, a gente está falando da possibilidade de um acordo, o senhor falou que existe a possibilidade que esse projeto, caso tudo se encaminhe de forma tranquila, ele seja aprovado até março. Mas já há também algum movimento no Senado para que essa mesma proposta também passe de forma célere lá no Senado e essa questão seja equacionada até o fim do primeiro semestre, deputado? Sim, é interesse da Câmara e do Senado, como o PS, ele foi aprovado, a derrubada de veto, só não contou com 8 votos na época do Partido Novo. No Senado foi aprovado por unanimidade. Todas as vezes que o PS foi para o Senado, foi aprovado por unanimidade. A relatora do PS, a senadora Daniela Ribeiro, irmã do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, e já conversou com o presidente Rodrigo Pacheco. O próprio presidente Rodrigo Pacheco tem sido simpático, inclusive declarações públicas, para que o PS seja tratado em projeto de lei, e eu tenho certeza que assim que seja enviado o projeto para o Congresso Nacional, que começa a tramitar na Câmara, e os líderes se debruçarem, e de uma forma democrática, dialogando, construindo uma nova solução para o PS, também já vai participar dessa própria discussão o Senado Federal, para quando chegar no Senado, o projeto já esteja azeitado e pronto para ser votado e aprovado e enviado para o presidente da República. Ou seja, pelo menos assim, se depender da Câmara, essa questão vai ser resolvida o quanto antes, né? Alguma última pergunta, Rodrigo? Não, eu estou satisfeito. Tá certo. Deputado Felipe Carreiras, alguma última consideração sobre esse assunto? Não, eu queria realmente que existisse uma reflexão da imprensa, uma reflexão de quem está nos assistindo. Esse tema do PS é um tema que trata não só, né, de incentivo fiscal, mas de renegociação de dívidas. As empresas estão pagando suas dívidas, os empréstimos que foram contraídos.
são os setores que nunca na história tiveram nenhum tipo de incentivo fiscal. A gente, quando fala da cultura, do entretenimento, a gente vê que o pessoal do cinema, os exibidores de cinema, quem faz show é obrigado a ter a meia entrada. Eu sou a favor da meia entrada. Mas sabe qual é o incentivo, Wilson, Rodrigo, que o governo, que o Estado brasileiro dá para a meia entrada? Nenhum. A meia passagem tem um subsídio por parte dos governos, das prefeituras. O Estado brasileiro interviu na atividade privada e nunca teve uma compensação na história pela meia entrada. Ou seja, a gente está falando algo de justiça. O setor cultural de entretenimento é a principal engrenagem que move o maior patrimônio de uma nação, que é a cultura. Então tem que ter uma atenção. A própria ministra Margarete Menezes, publicamente, de forma corajosa, disse que está errado acabar com o PES da forma que o ministro está fazendo, está querendo acabar.